Meus caríssimos amigos e amigas, por onde esse vídeo passar, vamos relembrar neste sábado, 15 de novembro, que vamos escolher a graça e não a cobrança. Vamos escolher as bênçãos, a graça de Deus e não a cobrança. Às vezes, meus amados, nós somos tão cobrados de nós mesmos, da própria sociedade em que estamos inseridos, que esquecemos o que mais importa. O que mais importa é o nosso Deus, as bênçãos e as graças que Ele nos concedeu, lembrando que Ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para nos conceder a salvação e todas as bênçãos prometidas. Hoje no Evangelho, vamos falar um pouco de um versículo que diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se o nosso Deus misericordioso está nos convidando para chegarmos até Ele, porque sob o peso dos nossos afazeres, das cobranças que temos enquanto humanos somos, nós vamos chegar até o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque Ele já levou sobre si todo o peso, e nós temos que viver a graça do nosso Deus. Meus amados e amadas, vamos lá no livro de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 8. Que maravilha! O 8 é o infinito, e vamos colocar essa infinidade de bênçãos que Ele nos concede para podermos viver na presença dEle. Eu tenho certeza que, humanos que somos, estamos enfrentando guerras na família, na sociedade. A guerra não está lá só no Oriente, não, está aqui no Ocidente também. As guerras das quais nós temos que clamar o Espírito Santo de Deus para que possamos viver sem deixar que isso nos afete. Mas quando nós entendemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, aí nós vamos perceber e viver estas graças e não a cobrança indevida, a cobrança que nós não temos mais que pagar nada, porque Jesus já pagou tudo por nós. Quantas vezes somos acusados de algo que jamais pensamos em fazer e somos acusados ou pelos amigos, pela família, pela sociedade, pelo meio em que estamos inseridos, né? Estamos vivendo. Pois bem, mas lembrando o Evangelho de Lucas, nós vamos ouvir e antes vamos pedir perdão ao nosso Deus por tantas vezes que cobramos de nós mesmos ou recebemos cobranças indevidas e deixamos que aquilo nos afete. Nós não podemos permitir isso. Vamos lembrar aquele escritor coreano em que diz: o homem é o Senhor que tem que viver em plenitude. Pois bem, ouçamos a palavra de Deus. Lucas 18, do 1 até o 8, dos versículos 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar ou orar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva
que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. O Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz justo. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Meus amados e amadas de Deus, vamos meditar um pouco. O juiz e a viúva. A viúva tinha esta causa na justiça, o juiz era iníquo, não temia a Deus, não respeitava ninguém, as chances da viúva eram mínimas e a situação é a situação de muitos de nós, né, tendo um problema sério para resolver. Então, o que nós temos que fazer diante de Deus? Orar sem cessar, porque assim nos ensinou Jesus através desta parábola. A viúva, ela orava certamente até Deus tocar esse juízo e ela o incomodava. Ela não parava de pedir, até para ficar livre da viúva, porque o juiz era iníquo, não temia a Deus e nem a homem nenhum. Ele foi resolver o problema da viúva. E assim, meus amados, Jesus fala conosco. Não devemos parar de orar, de rezar, devemos insistir, porque Deus é poderoso, poderoso para nos conceder as bênçãos divinas. Ele está com as mãos estendidas sobre todos nós. Ele já nos concedeu, vamos viver estas graças e pararmos de nos cobrar aquilo que nós não temos responsabilidade, porque já é pela graça que o Senhor nos concedeu, que Deus nos concedeu. Ele, por tantas graças, ele enviou Jesus Cristo para todo aquele que em Jesus crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vida eterna é uma vida de paz, é uma vida de graças, de bênçãos, de vitória sobre tudo aquilo que nós temos que passar. Nós enfrentamos o nosso dia a dia de toda maneira, cada um com seus problemas diferentes, de maneiras diferentes, mas são problemas. E esses problemas, Deus nos concede a misericórdia para podermos viver em plenitude. A plenitude é a graça e as bênçãos de Deus. Meus amados e amadas de Deus, vamos colocar as nossas mãos em prece agora para repetirmos a oração do nosso Mestre Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Senhor, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas, o que nos chama a atenção no Pai Nosso, primeiro, Pai nosso que estais nos céus, né? Nós estamos dizendo que ele está no céu. Santificado seja o teu nome, porque o seu nome é santo. E que venha a nós o teu reino. Ele está pedindo que nós vamos viver a graça e não a cobrança. Nós escolhemos a graça e não a cobrança, meus amados. Se nós escolhemos a graça de Deus, nós vamos vivê-la em plenitude. Essa plenitude que jamais o homem pode tirar de cada um de nós. Porque a nossa fé em Jesus
Cristo. É essa força que Jesus chega, levanta, caminha e fala com todos nós. Jesus não nos deixa confundido. Ele envia o Espírito Santo para que o Espírito Santo nos conceda esta sabedoria. Quem de nós, ao refletirmos sobre algo, não sentimos a presença de Jesus, se nós estivermos de acordo com a palavra dele? O Espírito Santo não nos deixa no escuro, até quando um irmão vem falar conosco e às vezes está contando algo que não procede. Nós temos esta função, falar assim, é a sensibilidade, é a percepção, é a psicologia. Não, é a divindade de Deus, é o Espírito Santo falando e nos avisando que aquilo não procede. Vamos agradecer ao nosso Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por tantas bênçãos que nós estamos recebendo. Meus amados e amadas, permaneceremos na fé, na graça do nosso Deus e não na cobrança do nosso próximo, que ele nos cobra, mas ele mesmo não faz a parte dele. E quem pode nos cobrar é o nosso Deus, é a nossa consciência, é o Espírito Santo de Deus, que caminha e fala conosco, que nos ilumina, que nos faz caminhar, que nos faz adormecer e despertar. Tudo é o dom de Deus e a graça de Deus. Receba o meu abraço e até o próximo, com o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.